Rádio Hortelã Filosófica. Bom dia, boa tarde, já são 3 horas da tarde. Bom, hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto que já está aí na mídia já faz algum tempo, que é o casamento homossexual. Eu resolvi falar sobre isso porque eu vi um vídeo bastante triste de um garoto chamado Iago Martins. Antes eu tinha visto o vídeo da Júlia, que mandava uma repórter pra ele. O vídeo dele falava assim: por que eu sou contra o casamento homossexual? O primeiro argumento que ele usa é um argumento totalmente falho, um argumento sem argumento. O que ele falou foi o seguinte: eu entendi o argumento dele. Ele falou o seguinte: se liberar o casamento gay, outras formas de relacionamento vão tentar lutar, né, a favor das suas formas de casamento, seja pedofilia, exofilia, seja casar com objeto, enfim, todos os outros tipos de casamento. O que acontece é o seguinte: esse tipo de casamento homossexual, quer dizer, a relação homossexual é melhor. Esse argumento poderia ser muito bem usado em outros países, como o Irã, como alguns países da África, porque são países que eles têm a relação homossexual um crime. Só que no Brasil esse argumento não serve, porque a relação homossexual não é crime. A relação de pessoas com crianças, pessoas com animais são consideradas crime. Pedofilia é crime, na minha opinião, um dos piores crimes que existem. O argumento dele é o seguinte: não, mas isso vai gerar uma certa luta. Só que essa luta é uma luta criminosa. A luta dos homossexuais desde os anos 70 e 80 era uma luta que eles sabiam que estavam certos, que eles sabiam que não era doença ser homossexual. Então, você querer casar com uma criança, você querer casar com objetos, com animais, é totalmente diferente, porque você está falando de duas pessoas adultas que sabem o que estão fazendo, que gostam do que estão fazendo. O argumento a favor do casamento é o seguinte: garantir direitos normais de qualquer pessoa, familiar, direito à herança, direito a visitar no hospital, direito à guarda,
direito a diversos direitos. Já foi provado que casamento ou a relação homossexual não é doença. Já foi provado que a doença entre que a relação entre homem e animais é considerada doença e é considerado crime. Por isso não ia se fazer. O seu argumento faz sentido, faz. Só que não faz sentido no Brasil. E faz sentido em outros países. No Irã, naquele país que agora na África, que recentemente liberou o casamento na verdade, Cuba, naquele país da África que tornou a relação entre dois homens um crime. Esse argumento ia fazer todo sentido no mundo, mas aqui no Brasil não. Por quê? Aqui no Brasil você já tem a liberdade. Se pegar, por exemplo, em Marrocos, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros países, pessoas de religiões diferentes não podem casar. No Brasil eles podem. Tem um caso que eu vi recentemente de duas pessoas, uma de um país e a outra de outro país. Eu não vou falar aqui de que país porque é um assunto particular, mas nesse país, no país que a pessoa queria morar, que é o país da pessoa companheira, as pessoas por motivos religiosos não podem entrar. E eles não podem casar no outro país. Então, no Brasil pode, porque o Brasil é um país laico. Então, não faria nenhum sentido, nem religioso no Brasil, você não liberar o casamento gay. Não faria sentido nenhum você, quer dizer, não faria nenhum sentido você não liberar o casamento gay. Porque você já libera outros modos de casamento aqui no Brasil. Então, assim, se esse Iago Martins tivesse falado o seguinte, que não aceitava um modo religioso, ia falar assim, não, tudo bem, eu vim de uma educação que a gente tem que respeitar todas as religiões. Só que você usou argumentos sem sentido nenhum. Então, eu tô me segurando porque dá vontade de xingar você tanto, de tanta bobagem que você falou. E a família, e o pior que é 10 pessoas com ele, e ninguém podia segurar uma câmera, ninguém podia debater com a pessoa. Tinha 10 pessoas durante o vídeo, tem ser humano ali concordando com tudo que ele fala. E tudo que ele falou foi uma grande bobagem. E ninguém, não teve um cidadão pra falar assim, não, parou. Não fala, para de falar besteira. Esse é o cenário do preconceito na sociedade brasileira.
Outra coisa que eu também gostaria de falar é o seguinte, em relação a esse militante. Agora, tipo, até agora foi improviso, né? Eu vim falando o que vier na minha cabeça, agora já tá com o roteiro aqui pronto. Os militantes no cenário brasileiro têm um papel extremamente importante desde a época do Tiradentes, que ele foi, lutou contra 20% dos impostos, lutou contra a monarquia no Brasil, que foi condenada à forca, até passando por Getúlio, a ditadura militar, o Collor, enfim, mas visando esse histórico forte da militância, a gente pode perceber que a militância está frágil, sem esperança. Eu digo isso porque vejo os grupos de militância menor, com o grupo de militância cada vez menor. Desculpa, não vai pro ar mesmo que eu não consigo editar aqui no computador. Voltando, eu digo que a militância brasileira tá frágil, sem esperança, porque eu vejo os grupos de militantes menores e com mais grupos de militância, com mais militantes, quer dizer, com cada um segurando sua bandeira, cada um segurando cada um com seus motivos de manifestações, enfim, mas cada grupo está cada vez mais se individualizando. Vão lá à luta e depois cada um segue a sua vida, e depois que resolveu, cada um segue a sua vida. Um exemplo recente, 2013, que foi um ano que todos se uniram contra a bagunça na política brasileira. Então entraram em cena os militantes do movimento do Passe Livre e os outros grupos se uniram também, né, pedindo mais escola, mais educação, mais saúde, contra a PEC 37, que queria impedir o Ministério Público de investigar qualquer coisa. E aí, quando foi resolvido o problema da passagem que se aumentaram, um militante do Passe Livre voltou para sua vida normal. Não, então beleza, ok, abaixaram de novo a passagem, agora vocês vão continuar aí, a gente vai pra casa porque não tem mais o que fazer aí. Depois eles voltaram atrás, mas ele já abandonou na primeira vez, eles já abandonaram totalmente os outros militantes. Esse cenário no Brasil de individualismo vem crescendo por conta de mudança de comportamento na sociedade.
o que se passa até então nos valores familiares era o seguinte, até um tempo atrás, uns anos atrás, umas décadas atrás, agradeça e cumprimente tudo o que se virem de qualquer forma, ou seja, um garçom, um motorista, um cobrador. Você tem que agradecer porque você recebeu esse valor na sua casa. Hoje em dia, o primeiro valor e quase o único valor passado em casa é: tome cuidado com o distante. Quer dizer, não olhe, não fale, tome cuidado, tome cuidado, tome cuidado. São outros valores individualistas. Não que seja errado, mas também, né, a gente tem essa forma em que, assim, por exemplo, o ditado popular que diz: em pouquinho se faz muito. O que quer dizer? Você pega, por exemplo, obrigado, vai juntando vários obrigados. A sociedade vai ganhando cada vez mais educação, cada vez mais a política da boa vizinhança vai crescendo e o país vai se unindo. E essa coisa grande vem desse simples e pequeno obrigado de cada um dos cidadãos. Então, aí voltamos à questão do gay. Num cenário dos militantes gays no Brasil, com a força que tem hoje em dia, que vemos assim, é bem nova. Desde, como eu já falei, desde os anos 70, 80, eles vêm crescendo gradativamente a ponto de conseguir direitos médicos, como a gente tem aqui perto o Hospital DST de São Paulo, o Hospital de São Paulo, que trata doenças de DST. Eu queria falar que homossexual, desculpa, não são doenças homossexuais, são doenças sexuais transmitidas. O direito à proteção, né, que é direito que a gente, aquelas leis que protege do preconceito, que é necessário, infelizmente. Eu vejo assim, nossa, o cara é gay, o cara recebe mais segurança que eu, não é justo isso, não. Só que o homossexual sofre um preconceito muito maior, ele tem uma sensibilidade ao sofrer algum dano material, né, físico, do que o heterossexual. Então é necessária essa lei de proteção. Claro, tá no certo exagero, tá no certo modo muito bruto, mas é necessário. Logo meio de constituir família, de direito, enfim, todos esses argumentos que os homossexuais na forma da lei são válidos.
Então é isso, desculpa a falação aqui, eu sei que isso aqui não vai ter 6 views, mas valeu a tentativa. Obrigado. Tchau, tchau.